Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais um tempinho de aprendizado no livro de Deus. Continuamos falando sobre a sexta trombeta. Esta que, assim como as demais, anunciam tragédias, anunciam flagelos sobre o tempo do fim. Esse tempo do fim que eu falo são aqueles anos, os 3 anos e meio, anunciado em Daniel 7:25, Daniel 12:7, Apocalipse 11:2 e 3, 12:7, 12:14, 13:5. Esse é o tempo do fim. E esse tempo será marcado por tragédias, por flagelos. Lembre que quando falamos sobre o quinto selo, já mostramos uma situação horrível. É claro, perdoa-me, não quinto selo, mas quinta trombeta. É claro que desde a primeira trombeta já é a notícia, a informação de que tragédias cairão sobre a terra. Mas o que prende agora a nossa atenção é que, a partir da quinta trombeta, vão se intensificar essas tragédias, esses tormentos que agora atingirão diretamente os homens. Por isso, na quinta trombeta, temos que descobrir, aprender, gravar esse mistério. Na quinta trombeta, quando fala de gafanhotos ali não são gafanhotos no sentido literal, mas demônios que vão atormentar os homens por 5 meses. Um tormento que não produzirá morte, mas durante 5 meses os homens que não têm a marca de Deus serão atormentados. E na sexta trombeta, também, quando se fala em cavalos que de suas bocas saem fogo, saem fumaça, enxofre, que de suas caudas também saem elementos nocivos que têm só uma finalidade, sob o comando dos 4 demônios que estão presos lá na região do rio Eufrates, lá onde tudo começou. A criação do homem e a queda do homem, esses exércitos, cavalos aí, não quer dizer cavalos no sentido literal, mas as modernas armas bélicas, armas de combate que existem hoje, capazes de matar milhões, bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Por isso as nações tremem quando
uma nação em beligerância ameaça a outra de usar armas nucleares, porque a destruição é uma destruição em massa. Então, o que se anuncia na sexta trombeta são guerras, morticínio. Mas uma coisa curiosa, que a gente até fica um pouquinho assustado, é o fato de que o texto de Apocalipse, João, menciona de modo claríssimo que, ao mesmo tempo que morrem, se fosse hoje, 2,6 bilhões de pessoas, de indivíduos, o restante dos homens não se arrependerão. Note a rebelião dos homens, a teimosia dos homens em viver no pecado. Mas a razão é simples. Aquilo que o homem se adaptou desde o seu nascimento, desde os seus primórdios, ele se prende, ele se agarra nestas coisas. Embora a Bíblia é verdade, verdade pura, a pessoa usa a própria Bíblia, muitas vezes, para defender o seu pecado. É porque a maldade do homem que está na sua natureza caída não se resolve, não muda apenas pela leitura de um livro, apenas por ouvir uma pregação, um ensino. Mas esse homem, para ser mudado, ele precisa se quebrantar, ele precisa se humilhar diante de Deus, ele precisa renunciar toda arrogância, toda tradição humana, na maioria dos casos, renunciar coisinhas do papai, coisinhas dos avós. Foi por isso que no dia do Pentecoste, naquele sermão vigoroso e poderoso, o apóstolo Pedro disse na sua pregação: salvai-vos desta geração perversa. Nós precisamos admitir que a natureza do homem, a nossa natureza é má, é maligna. Não há remédio para mudá-la. Aliás, não há remédio no sentido natural. Religião, religiosidade, posição na obra de Deus, cargos, funções que as pessoas tanto amam, tanto gostam, fazem tudo para alcançar as mais altas posições na obra, mas isso não muda ninguém. Por isso que Jesus foi tão direto com Nicodemos. Nicodemos, que era um dos principais dos judeus, um homem que sabia tudo de lei, sabia tudo da velha aliança. Ele chega diante de Jesus e começa a apresentar como que lisonjeas. Eu sei
que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Que virtude, né? Nicodemos sabia, notou que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus. Mas Jesus, que não andava atrás de lisonja, mas sempre falava a verdade, porque ele era a verdade, ele é a verdade. Ele disse, indo direto ao assunto, ele disse para Nicodemos, em verdade, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O chefe dos judeus ficou encabulado, perdido, não entendia aquilo, e então, como pode ser isso? Eu terei que voltar ao ventre da minha mãe e nascer segunda vez. Jesus responde, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E sem perder o tom da pregação, ele repetiu, necessário vos é nascer de novo. É isso aí que é preciso. Mudar de religião não resolve. Mudar de igreja não resolve. Não resolve. Aliás, e existe muita gente frustrada que ela olha, ela faz um balanço, uma reflexão. Mas eu vim da igreja tal, eu mudei da igreja tal para essa, para aquela, e eu não mudei nada. É tudo, eu já percebi que é tudo igual. É verdade, é tudo igual. O que é preciso mudar é a sua vida. Mas voltando para a sexta trombeta, amanhã a gente vai completar. Olha, as tragédias serão muito grandes, morrerão muitas pessoas, mas os demais continuarão rebeldes. O texto mostra que os mentirosos continuarão mentindo, os adúlteros continuarão adulterando, os idólatras que adoram deuses de ouro e pedra, prata, madeira, continuarão assim. Os feiticeiros continuarão praticando a feitiçaria. A tragédia não vai mudar ninguém, mas amanhã a gente combina. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.